João Miguel na próxima, né, João? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já podia ter vindo, né, João Miguel? A gente não sabe o dia de amanhã, né, irmão? Perdemos. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Aleluias. Capítulo 11, verso 28. Glória a Deus, a palavra de Deus. Deus continua falando aos nossos corações da seguinte forma. Aleluias. Quem achou, diga amém. 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 Glória a Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repetindo a parte B do verso 29, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Repita comigo, suave e leve. Podeis assentar, dando graças a Deus pela sua palavra. Suave e leve é o tema da mensagem dessa noite. Suave e leve. Ou leve e suave, suave e leve, é o que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas. Glória a Deus, queridos. Olhando primeiro, quando a Bíblia fala de jugo, é claro que Jesus ele adota expressões e ensinamentos práticos para a época. Então, por isso, Jesus fala muito de agricultura, fala muito de chuva, fala muito de deserto, porque na verdade isso fazia parte da pescaria, né? Porque isso fazia parte do cotidiano, do dia a dia do povo bíblico. E quando ele usa a expressão jugo, ele também quer falar de algo que fazia parte do dia a dia do seu povo. E falando especificamente desse equipamento que é usado na agricultura, talvez Deus entendeu um princípio muito claro, e talvez o uso da expressão é que todo aquele que uma vez iria arar a terra, ele usava animais. E antes da criação do jugo, o boi, obviamente, o animal que ia fazer o serviço, por tamanha carga, ele, em algum momento, ele ia fraquejar, em algum momento, por causa de um excesso de peso, ele ia desviar da rota, e arar a terra tem que seguir uma linha. E aí é onde, através de Deus, tiveram a ideia de criar o jugo. O jugo, então, passou a dividir a carga, porque agora não é mais apenas um animal. Agora o jugo é colocado sobre 2 animais. E qual é a finalidade? Primeiro, dividir a carga. Segundo, se cansar o outro, carrega o outro, um carrega o outro, e não desvio da rota. Então, por isso, o jugo. E aí, Deus usa esse termo jugo, dizendo: tomai do meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. Mas aonde Deus quer chegar? E Deus quer chegar simplesmente nas nossas vidas. E falar da nossa vida, e falar do nosso dia a dia, ninguém melhor do que o nosso Senhor, que esteve aqui como homem e viveu e passou aquilo que eu e você passamos, e viveu aquilo que eu e você vivemos. E Jesus entendeu na íntegra o que nós passamos na terra no que diz respeito à demanda. As nossas demandas são inúmeras nos dias de hoje.
as demandas do ser humano, as preocupações do ser humano, as metas que são colocadas em nós, o peso que é imposto sobre nós, isso tudo traz sobrecarga. Em algum momento vai afetar a nossa vida. A sobrecarga, ela nunca foi e nunca será saudável. E uma das coisas que tem colocado o jugo e a sobrecarga sobre a vida do ser humano são as demandas da própria vida. Trabalho, cuidar do filho, marido, esposa, estudo, ministério. Daqui a pouco está ali o homem e a mulher sobrecarregado com um jugo muito pesado, e a impressão que dá é que nós não podemos carregar. A impressão que dá é essa sobrecarga está nos desviando da rota. Dá a impressão que essa sobrecarga, esse fardo, esse jugo, vai fazer com que em algum momento da nossa jornada nós paremos. Mas o que nós temos que entender acima de tudo é que quando nós chegamos nesse estágio, alguma coisa está errada. A luz amarela precisa acender, nos fazendo entender que alguma coisa está errada, porque o meu Senhor vai me dizer que o peso maior já levou na cruz. O peso que era para mim carregar, um peso que talvez eu não tivesse condição de carregar, já foi levado. Se hoje eu estou carregando um peso, um sobrepeso, um jugo que eu olho para o Senhor e digo, Senhor, está pesado demais, eu não vou conseguir, nós temos que avaliar algumas coisas. Porque quando Jesus disse o seguinte, tomai do meu jugo, que é suave, ele está dizendo, aquilo que eu coloco em você jamais é peso. Então como pode ser família ser um peso? Ministério peso? Trabalho peso? Ele está dizendo, toma do meu jugo. Toma de mim, toma o meu jugo que é suave. Ou seja, tudo que vem de Deus, jamais. Em hipótese alguma, eu como filho, olhando para o meu pai, eu jamais posso crer que o pai vai colocar algo sobre mim que venha me trazer um sobrepeso. Está pesado demais, o fardo está pesado demais. Então nós temos que reavaliar algumas coisas. Porque aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, Ele está dizendo, tomai do meu jugo, porque aquilo que é meu é suave. Aquilo que eu coloquei sobre você é suave. Não é opressão, é gratidão e amor. Então se está pesada a tua carga hoje, irmão, meu Deus, é pressão no trabalho, meta para ser batida, relatório, é marido, é mulher, é filho, é ministério, é o pastor. O pastor é o que mais dá peso, esse é o que mais dá peso, né? Pastor mesmo, igreja mesmo. Mas a Bíblia está dizendo, amados irmãos, o convite de Jesus, eu já estou indo no começo para depois voltar para o início. Vinde a mim e tomai do meu jugo. Porque quando a Bíblia diz suave, a Bíblia está dizendo o termo original que é possível ser carregado. Então se está demais, se está pesado demais, se há uma sobrecarga, amado, reavalie algumas coisas. Você está entendendo onde Deus quer chegar? Está entendendo, irmão? Então o convite é, beleza. A questão é se não sobrecarregou. A questão não é que se tornou ou não se tornou pesado. A questão é se porventura acontecer, existe um convite, vinde a mim. O sobrepeso, a sobrecarga, o cansaço, a fadiga, não é para que nós ficamos estagnados ou abandonemos, não é isso. No momento que a sobrecarga vier, o cansaço vier, existe um convite, ele está dizendo, vinde a mim, que eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. A sobrecarga e o peso, não é para você abandonar, voltar de largar tudo, porque está pesado demais, não é esse o caminho é vinde a mim. E aí quando ele faz o convite, para você e para mim, vinde a mim, eu comecei a conseguir algo que o pastor tem falado nesses dias. Quando ele diz, vinde a mim,
que eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Daqui a pouco eu vou falar dessas duas coisas, alívio e descanso. Quando ele diz, vinde a mim, que eu vos aliviarei, darei descanso, ele está dizendo o seguinte, alívio e descanso está numa pessoa e não num lugar. Quando a gente está sobrecarregado, quando a gente está cansado, a gente quer férias. O alívio não está em situações, em coisas. O alívio e descanso está numa pessoa, vinde a mim. E quando a gente pega férias, a gente quer folga, a gente fica muito mais cansado, porque não é lugar, não é uma situação que vai tirar a carga que está sobre os seus ombros. Alívio e descanso, entenda isso, está numa pessoa, na pessoa de Jesus. Mas para mim não falar bobagem, tem alguém cansado aqui? Tem alguém cansado? Está cansado, irmão? Olha para o seu irmão com carinho, amor, zelo. Está cansado mesmo? Não é fácil cuidar de criança, né? É porque você não cuida de adulto, irmão. No dia que você cuidar de adulto, você vai reformular esse pensamento. Eu cuido de 130 crianças e é bem gostosinho. Agora eu cuido de 30 aí. Olha, meus irmãos. Cuidar de criança é uma bênção. Mas olha o convite. Deus está dizendo, eu tenho alívio e descanso, duas coisas distintas e necessárias para o nosso dia a dia. Mas eu preciso entender que essa situação é só nele. Amado, não é você parar de fazer tudo. Não é você pegar férias. Não é pegar folga. Não é isso. Isso é importante, é salutar. Isso é necessário também, porém, alívio e descanso, Jesus está dizendo, é só aqueles que entendem o convite. Vinde. Quando a Bíblia diz a expressão vinde, ele está dizendo, vem aqui. Vem aqui, que aqui tem alívio e descanso. Então é nele. Se algo te sobrecarregou, se algo está pesado demais, as cobranças, as pressões, o dia a dia, o trabalho, né? A Patrícia falou das contas, se isso tudo está pesado, existe um convite, vinde a mim. E quando eu vou até Ele, o que Deus tem para nós? Alívio e descanso. Vamos lá, alívio. O que é alívio? O que é alívio? Vou te dar um exemplo, você vai entender o que é alívio. Esses dias a fossa da minha mãe estourou. Aí achamos um pedreiro. Beleza. Aí o pedreiro, enfim, foi o pedreiro e ele não quis achar um servente. Aí foi fazer sozinho, fez um encanamento. Aí comprou a fossa, né, aquelas fossas mais tradicionais que são feitas de concreto. E eu cheguei bem na hora, né? Cheguei bem na hora, foi bem de Deus. Para ele, né? Foi bem de Deus, cheguei bem na hora. Ele disse, pastor, a gente já se conhecia de algum. Pastor, foi de Deus se eu chegar aqui, ele estava lá passando trabalho com a fossa. Pensa, eu nunca peguei algo tão pesado na minha vida igual a fossa de concreto. Alguém que trabalha com fossa de concreto? Não queira, irmão, não trabalhou e nem queira. Ali eu já paguei todos os meus pecados naquela. Eu e um senhor de idade, né? A indicação do Joacim da Mari. Pelo menos podia ser um pedreiro, né? Entendeu? Né? Que trabalhava, enfim, que tinha isso, pá. Irmão, e aí ficou eu e ele ali, e a fossa não saía do lugar. Pensa a força que eu estava imprimindo e a fossa não saiu do lugar. O senhor já viu, não? Beleza, daí eu disse, Senhor, o mesmo Espírito que se apoderou de Sansão. Porque a Bíblia diz que Sansão era um homem normal, mas quando o Espírito vinha e fazia coisas, eu disse, Senhor, Espírito de Sansão. Beleza, nós conseguimos jogar a fossa para dentro do buraco, mas o inimigo é tão sujo que a fossa ficou inclinada. Aí ele cavou, mas cavou, e a fossa ficou no lugar. Só que agora nós tínhamos que levar ela para o meio, porque o encanamento já estava pronto.
Aí entramos eu e ele com o buraco e nós estávamos ali. Com tanta luta, ele pegava um pedaço de enxada e até que em nome de Jesus ela foi para o centro. E aí quando ela foi para o centro e eu parei de imprimir força, eu fiquei aliviado. Mas ainda não descansado. Porque para mim descansar levou 3 dias. Descanso mesmo, 3 dias. Eu fui fazer minha vida, caminhar, e só tinha força na minha cabeça, força. E o batimento cardíaco não baixava. Eu estou falando aqui porque você pensa que eu estou exagerando, mas eu nunca fiz tanta força na minha vida. Se você for comprar a compra ecológica, você vai pagar R$1.000 e poucos, mas você não vai passar o que eu passei. Realmente o barato sempre sai mais caro. Mas deixa eu estou falando isso para você entender o que é alívio. Quando ele disse, é aqui mesmo, pastor, eu fiquei aliviado. Eu fiquei aliviado, porém, para me voltar ao normal, levou algumas horas. Isso é alívio. O cansaço, o descanso, levou algumas horas. Então é isso que Jesus está dizendo. Para cada situação, ele tem a solução. Se é alívio, ele tem alívio. Se é descanso, ele tem descanso. Mas o que nós temos que entender é aceitar o convite de uma vez por todas, entendendo que alívio e descanso é só nele. Não é, repito, parar de fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós só temos que aceitar o convite do Senhor e aceitar essa condição que é só nele, de nos dar alívio e descanso. Então o convite é muito claro. E o amor de Deus é tão incomensurável que é para todos. Vinde, todos, sem exceção. Está cansado, sobrecarregado? Existe um lugar criado pelo Senhor, que verdadeiramente nós seremos aliviados. Existe um lugar verdadeiramente no Senhor, que nós encontraremos descanso. Esse é o caminho, por isso que muitas vezes essa sobrecarga ela tende a aumentar, porque nós procuramos em coisas que não têm alívio. Você vai buscar alívio onde não há alívio. Você vai buscar descanso onde não há descanso. E aí, quando nós vamos até Ele, vem a continuação daquilo que Ele precisa fazer em nossas vidas, dizendo, toma do meu jugo, que é suave, e o meu fardo leve. Então aquilo que é de Deus, amado, é possível. O termo original de suave quer dizer é possível carregar. É possível você assistir a tua família, assistir o teu filho, assistir o teu trabalho e assistir primeiramente, acima de tudo, Deus. É possível, porque isso tudo vem do Senhor. Então o que nós temos que fazer é essa troca desproporcional. E aí a palavra diz, lançai sobre mim. É o que nós temos que fazer. Está cansado, sobrecarregado, lança sobre Ele. Lança sobre Ele. Você está carregando um peso que não é seu. Lança sobre Ele aquilo que está demais, aquilo que sobrecarregou, aquilo que está pesado. E aí é uma troca. Quando eu lanço nele, eu tomo o jugo dele, que me torna muito possível, que faz com que seja possível a minha caminhada. Ele não está dizendo que é fácil, mas Ele está dizendo que é possível. Nunca será fácil, nunca foi fácil, mas possível. Então o que Deus espera de nós, o ideal é que nós cheguemos a esse ponto. A mãe chegou, tem solução, vinde a mim. Lança sobre mim. Lançar sobre Ele. E segundo ponto, tomar o que é dele. E aí nós vamos começar a viver algo que nós precisamos experimentar de uma vez por todas, que é a fluidez do reino. A suavidade que é o reino de Deus. O que é suavidade? Tomar um jugo que é dele, que é suave, e o fardo que é leve. Então não permita, não atraia pesos desnecessários, não permita que as demandas da vida, as pressões, metas. Eu já tenho compartilhado isso com vocês, né? A gente começou com uma conversa com o Jackson. Você lembra o que aconteceu no Egito?
Quando o faraó teve uma brilhante ideia, colocar mais serviço sobre eles. Jugo. Então o mundo tende a colocar peso sobre a igreja. Os filhos de Deus. Porque na ilustração que eu comecei a reunião, porque a sobrecarga tem de fazer isso também do ser humano. É para paralisar, para desviar o foco, assim como eram os animais. Porque a tendência de quem está cansado, ele vai parar em algum momento. Ele vai parar, mas existe um lugar certo, onde nós podemos alcançar livre descanso, que é simplesmente no Senhor. Amém, meus queridos? Vamos abrir a palavra de Deus. Profeta Isaías. Então tem pessoas que acham que descansar é dormir 3 dias. Não, eu preciso dormir. Eu já ouvi isso de pessoas. Eu preciso dormir 3 dias, pastor. Eu disse, não, irmão, então aproveita, dorme 5, 6, 10. Já embala. Porque a gente vai dormir cedo, acorda tarde e acorda cansado. Porque não é um lugar. É Deus, é uma pessoa. Tu já ouviu uma pessoa dizer assim, pô, eu dormi a noite inteira, parece que eu levantei mais quebrado? Você já ouviu alguém dizer isso? Porque não é lugar, é uma pessoa. E a irmã Rosa vai dizer que esse lugar é no Senhor. Amém? Eu só não dou o primeiro nome que eu não lembrei. É isso aí, vocês sabem muito bem, né? A Heloísa Rosa, esse lugar é do Senhor. A livre descanso é do Senhor, amém? Você pode dormir faz bem, é importante. Férias, meu Deus, férias a gente ora em línguas, irmãos. Folga, meu Deus, folga, meu feriado, irmão, feriado. Quem criou o feriado, olha, ele estava no secreto. Só que essas coisas todas não vão trazer aquilo que só o Senhor pode trazer, que é livre descanso para nossas vidas. Eu raramente saio de férias, mas ano passado eu saí, fiquei 5 dias. Pensa em dias cansativos. Que tu não para, tu dorme tarde, acorda cedo. Que tu quer aproveitar. Sair da rotina é saudável, porém a livre descanso, repita, é aceitar o convite do Senhor, quando Ele diz, vinde a mim, lança sobre mim. Glória a Deus, mas o profeta Isaías tem algo para contribuir conosco nessa noite. Capítulo 40, olha que a Bíblia diz, que coisa tremenda. Receba isso para a sua vida, olha só, verso 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Olha só o 29. Olha, descanso e alívio é somente numa pessoa. Olha só o 29. Ele faz forte o cansado. Ele multiplica as forças, o que não tem vigor. Os jovens, o que o 30 diz? Os jovens se cansam e fadigam. Os moços, exaustos, caem. Mas, porém, os que esperam no Senhor, eles renovam suas forças. Sobem como águias. Olha aqui, presta atenção nisso. Correm, mas não se cansam. Repita comigo, correm, mas não se cansam. Olha para quem está do teu lado e diga, corre, mas não se cansa. Olha para o outro lado, corre, mas não se cansa. Dá uma espiadinha aí atrás e diga para alguém que está atrás, corre, mas não se cansa. Caminha, dê Flávia, tá bom? Meu Deus. Caminha,
e não se fadiga. Você está entendendo que descansar e alívio não é ficar parado, é parar tudo? Deus está dizendo aquele que corre, aquele que caminha, aquele que voa, ou seja, aqueles que esperam no Senhor, Ele está fazendo alguma coisa. Ele está correndo, Ele está andando, Ele está voando. Mas a Bíblia está dizendo que aqueles que correm não vão se cansar. O que anda não se fadiga. Então, para descansar, não é que não tem que correr mais. Meu Deus, tem que correr, eu sou obrigado a parar. Não é isso. Meu Deus, eu estou caminhando demais, tem que parar. Não é parar. É na pessoa certa, na situação certa. É em Deus. Deus está dizendo, em mim, aqueles que esperam em mim, aqueles que estão debaixo da minha direção, vai correr. Ele está dizendo que não é que tem que parar de correr. Vai correr, mas não vai se cansar. Agora eu começo a entender o quanta força Deus nos dá, o quanto Deus nos sustenta a nossa correria. Às vezes eu vou na mãe, a mãe, Marcelo, vai para casa descansar. Para um pouco. Para um pouco, vai descansar, eu entendo ela. Mas enquanto eu estou na direção de Deus, Ele está dizendo, você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai se fadigar, porque é nele. A questão não é parar de correr. A questão não é tirar o pé. A questão é de correr certo. Tem gente que corre errado. A questão é correr errado. A questão é andar errado. A questão é andar 40 anos no deserto. Andar e não chegar a lugar nenhum. Andar em círculos. Isso é exaustivo. Sem uma meta, sem um foco, sem um alvo, sem uma direção. A Bíblia é muito clara. Em Deus, aqueles que correm não se fadigarão, não se cansarão. Os que andam, os que voam mais alto. Esperar em Deus não é cruzar os braços, não, irmão. Esperar em Deus é confiar nele, fazer a tua parte e confiar nele. Saber que na hora certa ele vai agir. Esperar em Deus não é cruzar os braços, esperar em Deus é correr, sim. Se tiver que correr, vai haver momentos que você vai correr, vai haver momentos que você vai andar, mas haverá momentos que você vai voar. Quem está me entendendo? Quem está recebendo da parte certa? Então nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida, do nosso dia a dia. A Bíblia está dizendo que eu vou correr, não vou cansar. De onde está vindo esse cansaço? Tu sabe que aqueles profissionais que trabalham na Celeste, de vez em quando eles fazem umas medições, o pastor sabe disso, o Emerson também, que eles fazem umas medições para ver se não tem fuga de... Essa palavra, fuga de energia? Fuga. De repente você tem que chamar esses dois homens para fazer paga uma hora desses dois senhores. Me dá uma comissão porque eu estou indicando, normal, né? Indicação. Mas será que não tem uma fuga aí de energia? Será que não tem um lugarzinho aí que está roubando a energia, gente? O meu Senhor está dizendo, cara, tu vai correr, não vai cansar. E tem gente que às vezes não faz nada. Aí eu aprendi com o meu antigo pastor, juntamente com o pastor Renedi, Nina, a pastora Selma, o meu pastor lá falava o seguinte, será que a tua mente não está tumultuada? Será que tu não está embaraçado com as coisas da vida? Porque os embalos da vida parece que a gente está cheio, se a gente for olhar para a vida, meu Deus. Às vezes a mente está tumultuada, às vezes não é tão cansaço assim, é a mente. Às vezes a gente está enrolado na vida, então, e aí a gente pensa que a demanda é demais, está demais. Mas eu preciso então entender, porque a Bíblia está me dizendo uma coisa, o meu dia a dia é outra. Deus está dizendo que essa minha correria não vai me trazer cansaço, muito menos peso. Ele está dizendo que se você andar, porque uns vão andar, outros vão correr normal, cada um tem a sua velocidade, Deus vai agir de acordo com a nossa personalidade, enfim. Mas os que vão correr não vão cansar, os que vão andar não vão se fadigar. Então eu tenho que avaliar a minha vida, onde é que tem o que está roubando a minha energia? Então não tem que ser criterioso nesse momento. Por que criterioso? Marcelo, o pastor Jorge Dantas lá na Bahia, Marcelo, meu Deus, Salapatel, ô pastor, por que ser criterioso? Porque quando nós estamos sobrecarregados, vai sobrar para alguém.
vai estourar em alguém, e já sabe onde vai estourar, né? Você sabe, né? Para quem vai sobrar, né? Você sabe não, preciso falar. Quem fala? Eu falo, vocês falam. Quem fala? A Deus. Ah. Do lazer eu não posso, do meu trabalho muito menos. Quem vai pagar as contas? Do meu futebolzinho muito menos. A Netflix, meu Deus, estou pagando para quê? Da agora que está vindo uma nova série aí. Vai sobrar para quem? Para Deus. Está sobrecarregado? Então nós temos que ser criteriosos e verdadeiros. De onde está vindo esse peso? Sobrecarga. Sobrepeso. A gente pode levar isso para o âmbito natural. Todo homem e toda mulher que tem sobrepeso vai acarretar alguma coisa na saúde. Né? Não é isso que o médico fala muitas vezes. Olha, a primeira coisa que o senhor tem que aliviar a carga, perder peso, que desencadeia diabetes, colesterol, articulações. O sobrepeso ele é maléfico, ele é prejudicial. A sobrecarga. Então tem coisas que nós estamos atraindo para nós que são desnecessárias, pesos desnecessários. Mas a boa notícia é que Deus prepara um lugar para mim e para você. Você que chegou aqui sobrecarregado. Você que chegou aqui cansado, oprimido, fadigado, existe um lugar. O Senhor criou um lugar para mim e para você, um lugar que verdadeiramente você vai encontrar alívio e descanso. O que eu tenho que fazer nesse lugar? Duas coisas. Lançar sobre ele. Lança sobre ele, irmão. O que está te pressionando, o peso, lança sobre ele. Isso não é seu, ele já levou. Não assuma isso, não aceite isso. Lança sobre ele. E depois de lançar sobre ele, toma o fardo que é dele. Fluidez, leveza, suavidade, que é a dinâmica do reino. Nessa noite, eu quero encerrar por aqui, porque eu preciso te dar alguns minutos de você lançar, e depois de lançar, você tomar o que é dele. Porque eu quero fazer minhas palavras que o anjo falou para Elias, debaixo do zimbro: come, bebe, levanta e vai porque o caminho é longo. Deus respeitou esse tempo de Elias, debaixo do zimbro, cansado, sobrecarregado, falou até uma bobicinha ali, exagerou um pouco, né, Senhor? Né? Então não é bom eu morrer, me leva, né? Ele até cantou aquela música do Fernandinho: me leva, mas não era para ajuda do Senhor, era para a morte. E Jesus disse assim, Deus falou: não, peraí, eu respeito esse teu tempo, agora come um pedaço de pão e um pouquinho de água. Comeu, bebeu, agora levanta e vai porque o caminho é longo. E a Bíblia diz que aquele pedacinho de pão e um pouquinho de água, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites. Porque Deus respeita o nosso tempo. Desde que nós façamos a coisa correta, aquilo que é correto, aquilo que é certo nele. Amado, alívio não é você parar, não. Alívio e descanso não é você desistir da vida, não. Não é desistir de quem é Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida. Alívio e descanso é você dizer: sim, Senhor, eu aceito o convite. E quando você estiver nele, lança sobre ele esse peso que não é seu, repito. Porque a Bíblia está dizendo que o fardo dele é leve, suave. Então não é meu e nem é de Deus. Se está pesado, não é de Deus, irmão. Não foi ele que colocou nos meus ombros. Porque ele disse que quando eu lançar, depois que eu lançar, ele vai dizer: toma agora o que é meu. Toma o meu jugo. Toma o meu jugo. Toma o meu fardo. Porque um é suave, o outro é leve. Ele está dizendo: é possível. É possível correr e não cansar. É possível andar e não se fatigar. É possível voar e galgar níveis maiores. Em nome de Jesus. Amém, amados? Se coloque de pé, eu quero orar por sua vida.